Boa noite a todos. Vamos iniciar lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que fala sobre o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei, os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não podia lhes ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei, se fosse para o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los sobre a marcha das coisas que hão de vir, para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo, e em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germens das verdades que não podia ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais, às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave. E essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. Então vamos aproveitar um momento que estamos todos aqui reunidos, falando no Cristo, e pensar na sua figura meiga e pedir que Ele possa nos abençoar esta noite, nos trazer toda a sua paz, nos trazer os seus ensinamentos, para que consigamos viver em nossas vidas as suas palavras. A bênção de Jesus recaindo sobre nós, sobre todos os trabalhadores desta casa, sobre todos os espíritos superiores que aqui trabalham também, sobre os encarnados e os desencarnados que também aqui vêm buscar ajuda. Rogamos a Deus essa misericórdia, essa bênção. Que a palestra de hoje, nos trazendo mais um pouquinho sobre o Cristo, nos deixe mais reconfortados e possamos levar
a sua mensagem, a sua paz para dentro de nossos lares. Obrigado, Jesus, por nos acompanhar essa noite, por estarmos aqui, vivos, com saúde, podendo ouvir a sua palavra. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. O palestrante de hoje, o nosso irmão Davi, tem a palavra. Boa noite a todos. Nós pedimos esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para a leitura inicial, que nos fala a respeito da figura e da missão e dos ensinamentos do Cristo, para guiar algumas reflexões que nós pretendemos trazer nesta noite. Nós estamos, dia 12 de dezembro hoje, há 2 semanas do Natal. No final do ano, o final do ano sempre nos reporta assim como marcas de etapa vivida na nossa vida, que a gente marca pelos anos, né? Pelas datas de início e fim de cada período. Fala-se muito em reflexão, no balanço de nossas vidas. Fala-se muito nas nossas perspectivas, nos nossos desejos para o período seguinte. Mas tem 2 coisas que dominam os pensamentos. Tem 2 palavras que estão presentes em todas as mentes nesse período. Na nossa sociedade, estou falando da nossa sociedade, do nosso país, né? Da nossa cidade. Festas. Período de festas. Só nem deseja mais Feliz Natal. Boas festas, né? Comemorações. E todos os seus sinônimos. Festas. E outra palavra mágica que é o Natal, né? Que é o Natal. Natal, então, se confunde na nossa mente, de certa forma, com festa de fim de ano, né? O que é o Natal? O que significa Natal? Só para a gente lembrar. Natal é nascimento, data natalícia, data de nascimento. Em algumas línguas ocidentais, o Natal, embora cristãs, o Natal não significa exatamente isso, como é o caso do inglês, né? Você vai desejar Feliz Natal, Merry Christmas, né? Christmas significa missa do Cristo, né? E missa, só para a gente lembrar, ela vem da palavra missão, né? Que é uma resenha da missão, né? Ou seja, é a estrutura de um projeto missionário, de começo, meio e fim, de objetivos e por aí afora. Mas vamos começar a falar disso, do Natal, do Cristo, em função das festas e das tradições que se criaram nesses 2000 anos. Por que das tradições e das representações que se faz? Isso é muito importante a gente falar. Encenações, representações. Isso tudo é sinônimo, gente, de materialização. Nós vamos trazer uma determinada coisa que alguém está pensando, materializar aquilo numa encenação, trazer isso para uma forma material, para ficar guardado na nossa mente. Por quê? Porque nós materializamos tudo. Nós vivemos muito mais o campo da matéria, o campo que nos é perceptível pelos sentidos, pelo tato, pela visão, pela audição.
É óbvio, isso é natural. Isso é comum. Então o que nós lembramos do Natal? Vamos lá. Alguns símbolos materiais do Natal. Árvore de Natal? Árvore de Natal, né? Árvore de Natal. Quem que inventou isso? Como é que surgiu isso? 1500 anos depois de Cristo, século XVI, Martim Lutero enfeitou as árvores com aquela estrela lá em cima e algumas simbolizando que a natureza estava radiante, estava feliz pela chegada do Cristo. Bonito, né? Com aquela estrela lá que é a estrela que despontou no horizonte e tal. A vinda do Cristo na Terra foi um fenômeno tão importante que foi escolhida uma data de um fenômeno fascinante que ia acontecer e já tinha essa previsão no Oriente de uma estrela que ia aparecer. Na realidade, segundo alguns estudiosos hoje, um planeta Vênus. Mas tudo bem. É muito importante, então, foi legal. Só que, o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso, é que nós precisamos dessa materialização, dessa encenação, e depois, com o passar do tempo, acaba ficando só a encenação. Quer ver um outro exemplo? Papai Noel. Noel, nas línguas nórdicas, inclusive, da qual derivou inclusive o alemão, significa nascimento também, Natal. Noel é sinônimo de Natal. Como é que apareceu a história do Papai Noel? Lá atrás, né? Alguém inventou, lá atrás, não tão atrás assim como a questão da árvore, um pouquinho depois, alguns 2 séculos depois. Fizeram o quê? Fizeram uma homenagem a São Nicolau, que era um espírito absolutamente caridoso, e trouxe a figura dele para representar que o Natal deve ser lembrado com solidariedade, com caridade. Por isso, os presentes, a distribuição de coisas para os outros, principalmente para aqueles que necessitam. Fazendo referência à proposta do Cristo, do amar ao próximo, do ser solidário, do ser caridoso, como o bom samaritano, né? Só em 1880 é que deram ao Papai Noel, ou ao São Nicolaus, Santa Claus, né, a roupagem e o aspecto que ele tem hoje. E hoje, o que as pessoas pensam no Papai Noel? Ganhar presente, distribuir presente, trocar presente. Né? E tem o sentido, sim, lá na sua origem, vinculado a isso. Mas é necessário, às vezes. Então, o ser humano é cheio disso, de fazer essas representações. A mais bonita delas, vinculada ao Natal, lembrei agora, do presépio. Não é? O que foi o presépio? O primeiro presépio foi pelo ano de 1220, alguma coisa. Sabe quem que fez o presépio? Francisco de Assis. São Francisco de Assis, numa missa campal. Só que lá era o boi de verdade, a ovelhinha de verdade, o pastor de verdade, ou alguns outros franciscanos lá, os seguidores dele, os amigos dele, que encenavam, né? Foi um teatro. Uma missa ao ar livre, no campo, com um teatro, encenando a presença do Cristo recém-nascido em Jesus naquele ambiente. Para lembrar do ambiente humilde. Qual que era? Francisco de Assis ficou justa e merecidamente reconhecido como o santo da natureza, não é? Ele compreendia e os animais o compreendiam. Dizem que ele conversava com os pássaros. Então, o que ele quis fazer com isso? Ele quis traduzir ali e mostrar que o Cristo na carne, foi exemplo de humildade, de simplicidade. Então todo tem esse fundamento. Só que vai passando o tempo e nós vamos ficando
com o aspecto exterior, com a encenação. E eu quero falar a respeito disso, de que nós materializamos e encenamos e precisamos disso para sentirmos na carne, na matéria, o próprio Cristo. Quem nasceu no Natal? Jesus. Não foi? Quem é Jesus? Jesus nasceu no Natal. Viveu quanto tempo? Algumas décadas. Diz a história, 30. Os evangelhos falam em 30 e poucos anos. Historiadores divergem um pouquinho, chega a passar dos 40. Né? Alguns historiadores estavam estudando recentemente, existem alguns estudos mais avançados a respeito, que Jesus teria nascido na realidade 6 anos, no ano 6 ou 7 antes de Cristo no mínimo. Né? É que só começou a contar ali o antes de Cristo e depois do Cristo, uns 50, 60 anos depois, e ninguém sabia a idade certa. É por isso, normal. E tinha uma confusão de calendário também, porque o imperador de Roma mudou o calendário uns 30 anos antes de Cristo, acrescentando 2 meses, né, porque eram só 10, aí ele botou mais 2. O julho e o agosto, né? Porque o mês de dezembro era 10. Aí botou 2 no meio para ajustar o calendário. Então era uma confusão e por isso essas datas são... Os historiadores não concordam. Mas isso não faz a menor diferença. Nós damos um jeito. Nós pegamos a vida de Jesus desde o nascimento até o Calvário. As pessoas estudam a história de Jesus, decoram passagens da sua vida. Desde quando criança, no templo, discutindo com os doutores da lei. Aí depois com relação à sua aparição pública, a primeira delas, mais famosas, nas bodas de Caná. Né? Os milagres todos. Tem gente que sabe a vida de Jesus de cor. Sabe até o versículo do evangelho que está. Aí diz assim, por que você é cristão? Ele fala assim, porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu já vou entrar direto no ponto. Nós materializamos o Cristo é Jesus, homem, é o Espírito do Cristo, sim. Mas o Cristo nunca morreu. E o Cristo já era o Cristo antes de Jesus. Espera lá, agora você me confundiu a cabeça. Que história é essa? Se Jesus é o Cristo, como é que o Cristo era o Cristo antes de Jesus? As pessoas precisam entender isso. Nós precisamos saber quem é o Cristo. As pessoas dizem que são cristãos porque o Cristo morreu na cruz. As pessoas creem no Cristo muitas vezes por causa do sangue de Jesus. Isso é canibalesco. É muito materialismo. Isso é horrível. E antes de Jesus nascer? O Cristo. Nós precisamos entender quem é o Cristo. O Cristo, Jesus nasceu e ele diz, e todos aqueles que o seguiam, sabiam que ele era o Cristo. Mas Cristo não é o sobrenome dele. Ele é Jesus, o Nazareno, Jesus de José, Jesus de Belém e outras denominações, o Nazareno. Mas quem é o Cristo? Todos sabiam que aquele moço era aquele Espírito do qual falavam há 3.000 anos. Dezenas e dezenas de profetas anunciaram, ele vai vir, e veio. Lá no início, na origem do povo hebreu, não do mundo, por favor. Tem uma historinha que falam aí que é a origem do homem na terra. Não, é a origem daquele povo, tá? É porque confundem, falam assim, não, mas esse é o povo de Deus, o resto é pagão. Como se Deus fosse Deus de uma raça. Como se Deus não fosse a força suprema criadora de todo o universo. De todas as células, de todos os átomos, de toda a vida universal. Então, primeira coisa, vamos falar sobre isso. Deus é Deus
de tudo. O rio não para na fronteira porque dali para lá é povo pagão, não é filho de Deus. Essa história de o nosso Deus, Salvador do meu povo, acho que depois de 2000 anos e dessa miscelânea de povo, principalmente que é o nosso país, nossa nação, a gente tem que parar de brincar com isso. E dizer que Deus criou o homem. E aí ele teve 2 filhos machos, e os 2 se casaram com não sei quem lá de outro lugar, mas lá é povo pagão. Não interessa. Vamos parar com essa brincadeira. Então, nós precisamos compreender que ele veio e disse: eu estou convosco desde os princípios dos tempos. E estarei convosco até o final. E como foi dito aqui, nenhum jota. A terra passará, mas nenhum jota do que eu digo vai passar. Quando a terra, esse planeta que nós moramos, que nós vivemos, que nós crescemos desde as cavernas, desde a nossa origem animalesca, de puros instintos, desde lá, desde muito antes, 4,5 bilhões de anos atrás. É o tempo da ciência progredir. 4,5 bilhões de anos atrás, quando esse planeta era uma nebulosa, era uma poeira cósmica, que se movia no espaço por 2 forças. Uma que fazia as partículas se agregarem de fora para dentro, chamada de centrípeta, e uma outra força criada no seu interior pela própria energia da matéria que fazia ela ir para fora, fazendo se agregar na junção das duas, essa outra chamada de centrífuga. Quem presidia a toda essa força, todo esse trabalho, a criação da própria terra, era o Cristo da terra. É o Senhor do nosso mundo. Mas ainda não havia Jesus. Mas ele já era o Cristo Senhor. – 3.000 anos anunciado, projetado e trabalhando todas as forças espirituais, psíquicas, até que ele viesse a carne ter conosco. E já havia sido anunciado isso. O Verbo divino se faz carne, se fez carne para habitar entre nós. Ele veio ter conosco nas mesmas condições humanas. Para quê? Essa é a pergunta. Para quê que ele fez isso? Ele vem. Entenderam mal as profecias. Aquele povo que foi trabalhado pelas circunstâncias, pelo amor de Deus, para que criasse em si uma resistência espiritual na disciplina, na crença num Deus único, soberano, criador de todas as coisas. A arrogância e a prepotência foi maior, porque eles acreditavam que viria um Salvador que os iriam libertar da servidão, do jugo romano. Era a 3ª vez que aquele povo era escravizado daquela forma. A primeira no Egito, a segunda na Babilônia, sob Nabucodonosor, e a 3ª ao Império Romano de Tibério César. E aí, quando nasce aquele menino, que as indicações e aqueles espíritos que mais próximos diziam: este é o Senhor,
Este é o Cristo esperado. Eles diziam: mas nós pensávamos que ia descer fogo dos céus sobre nossos inimigos e nos libertar. Isso aí é o Messias? Esse que diz para nós oferecermos a outra face? Esse não é aquele filho do carpinteiro? E não acreditaram nele a grande maioria da época. E estão esperando o Messias até hoje. De forma que houve uma separação no povo entre judeus e cristãos. Aqueles que acreditavam que ele era o Cristo passaram a ser os cristãos. Só que os cristãos, não vou falar desta ou daquela seita, daquela religião ou daquela divisão da igreja cristã hoje, não importa. A grande maioria de nós cristãos nesses 2000 anos, o que fizemos? Pegamos o Jesus que nós acreditamos sim que era o Cristo, materializamos isso, dizemos: esse é o nosso Cristo, nós o adoramos, nós o reverenciamos. Esse Jesus que morreu na cruz por nós, que derramou seu sangue por nossas vidas. A pessoa que se diz cristão e crê em Cristo por causa disso, digo: ótimo, está muito bem, já é um bom passo. Mas ele ainda não sabe nada de quem é o Cristo. Porque antes de Jesus, o Cristo já era o Cristo. E depois da cruz, ele continua sendo o nosso Cristo, o mesmo Espírito absoluto sobre todas as forças que governam a terra. Por isso eu digo para vocês, aqueles que vieram antes dele, aqueles que foram semeados em todos os povos, em todas as épocas na terra, para dizer às pessoas: perdoem, amem, cultivem a paz, a solidariedade, a mansidão no coração, são cristãos. Buda é cristão, Krishna é cristão, Maomé é cristão. E os seguidores de cada um deles passam os rótulos na testa e diz: esse é o meu Deus. Quem não for igual eu vai para o inferno. Não entenderam quem é o Cristo, ou nem o que esses profetas vieram dizer. Por isso veio ele pessoalmente unificar os corações humanos. E aí, quando disseram para ele: como é o reino dos céus, Senhor? E ele disse: eu vou dizer para vocês. É como uma festa. Que vocês vão chegar na porta, vão olhar para o dono da festa e dizer assim: deixa a gente entrar. E ele diz: sai daqui que eu não conheço vocês. Como, Senhor? Nós estávamos com você. Não lembra da gente? Ele disse: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E o Cristo disse o seguinte para eles: olha, tem um trecho no Evangelho que Cristo diz assim: e verão vir aqueles para o banquete do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, e vocês ficarão de fora. O que quer dizer com isso? Para o reino dos céus vão vir gente de todas as partes da terra, de todas as culturas, de todas as religiões, de todos os lugares. Mas, Senhor, nós estivemos convosco, né? Não, eu não vos conheço. Mas por que todo esse pessoal aí e a gente não? Aqui funciona assim: eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Agora vem dizer que quer entrar aqui na minha festa e dizer que é meu amigo? Mas quando que nós não fizemos isso? Quando fizeram ou deixaram de fazer? Fizeram a mim ou deixaram de fazer a mim o bem? Quando fizeram a cada um desses pequeninos. Ou seja, desculpa a expressão, dane-se o rótulo,
Dane-se o sinal que você colocar na tua testa. A tatuagem, o cordão, não interessa. Teu coração, tuas ações, teu espírito. Isso é automático. Hoje nós aprendemos aqui, a gente estuda que isso é automático. Existe uma lei na natureza, que é a lei de atração e repulsão, ou a lei E, combinada com a lei de causa e efeito, que Newton, o pai da física moderna, já chamou de ação e reação. A seleção é natural. Faz o bem, replica o bem. Faz o mal, atrai o mal. É só isso. E isso seleciona aqueles que estão no bem ou não. E o Cristo nos disse isso. E nós continuamos colocando rótulos e dizendo, esse é o povo de Deus e aquele não. Como se disséssemos, o reino de Deus está aqui dentro da nossa igreja, do nosso culto, do nosso reunião, sei lá. Quando Deus abraça todo o universo e o Cristo continua nos dizendo, eu sou o bom pastor. E nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. A página mais bela já escrita na história da humanidade foi escrita por Levi, chamado de Mateus, nos capítulos 5 a 7 do seu evangelho, quando ele desenha com suas letras no pergaminho o que o mestre recitava e ficou conhecido como o Sermão do Monte ou das Bem-aventuranças. Ele era sim, foi sim, Jesus encarnado, o Cristo Senhor da Terra. E no entanto, o que ele nos disse? O que ele exigiu dos seus seguidores? Ele exigiu um trono? Sentar-se e dizer assim, venham beijar meus pés, beijar meu anel? Dizer que me adora? Aquele que disser que me adora e que me reconhece como seu Salvador, eu vou livrá-lo do inferno? Foi isso que ele disse? Ou ele disse assim, aquele que quiser ser comigo, tome sua cruz e me siga. O que é tomar a cruz e seguir Jesus? São os rótulos e dizer, ó, eu sou cristão? Ou é entender o que ele disse e seguir-lhe o exemplo? Por acaso ele, o Senhor do mundo, exigiu servidão ou preferiu servir? Por acaso ele nos deu lições de que nós devemos defender os nossos preceitos em detrimento dos outros, ou devemos ser compreensivos? Que nós devemos sacrificar materialmente um monte de coisa a Deus, ou que primeiro nos reconciliássemos com o nosso adversário? Foi ele que nos disse mansamente, para não nos preocuparmos tanto nem com o passado, nem com o futuro, para não cultivarmos culpas e nem traumas, e também não vivermos nem com medo e nem com ansiedade, mas ao contrário, que vivêssemos o dia de hoje com todo amor no coração e diz, basta-nos a cada dia o seu mal. Alertou-nos contra a indolência, a preguiça e principalmente contra a servidão uns dos outros, escravidão, dizendo, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também.
jogando por terra, inclusive, algumas lendas absurdas a respeito de que Deus teria se cansado e descansado depois. Ele incitou-nos ao desprendimento e ao amor ao próximo, à caridade, como já citei na magnífica parábola do samaritano. Em nenhum momento aceitou o Senhor, quando na carne, homenagens, nem culto à sua imagem pessoal. Ao contrário, lavou e beijou os pés dos seus companheiros, em sinal de humildade. Ainda disse a Pedro, quando Pedro se recusava a dizer: Senhor, o Senhor não vai fazer isso, por favor. E ele disse: se eu não puder fazer isso com você, você não tem parte comigo. Porque era necessário, como exemplo de humildade. Será que a gente não inverteu muito dessa história, não? Quando o Cristo, na carne, como Jesus, iniciou o período prescrito, vaticinado, profetizado, do fim, do termo da sua romagem na carne, e toda a questão que nós já conhecemos, da perseguição, da prisão. Ele fez questão de cumprir as etapas, porque em cada uma delas tem um exemplo. E quando depois, na cruz, desprendeu-se do corpo da carne, preparando-se para retornar à sua posição de consciência cósmica absoluta de Senhor do mundo, alguns dizem, até hoje, para Jesus derramar o seu sangue sobre nós, não bastam as árvores, os papais noéis, os presépios, as encenações, pelo menos um pouco mais tocantes no espírito. Nós precisamos de algo que nos toca a carne, porque nós somos carne. Então, quando nós dissemos que o Verbo divino se fez carne, a carne foi o meio para trazer o Verbo. Nesses 2000 anos nós preferimos ficar com a carne e esquecemos do Verbo que ela veio trazer. A carne só existiu para nos trazer o Verbo. Jesus, a presença física de Jesus, o homem,